O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você sabe perceber os sinais que seu corpo dá indicando um alto nível de estresse? Às vezes é preciso relaxar para que ele não cause danos sérios à saúde. É sobre os males do estresse na saúde física e mental que o Olho Clínico fala hoje. Fique com a gente. Muito trânsito e muito trabalho são umas das situações que fazem com que a gente chegue no final do dia irritados. Mas afinal, o que acontece com o nosso corpo quando estamos estressados? Bom, o estresse, ele é um estímulo no ambiente que causa uma excitação, né? É um estímulo que, de uma certa forma, tira nós todos da nossa falsa impressão que nós estamos vivendo num ambiente tranquilo, agradável, e essa excitação, ela provoca uma reação tanto comportamental, quanto fisiológica, quanto cognitiva, né? Então é como se nós, seres humanos, que estávamos vivendo numa sensação de equilíbrio, isso tira a gente daquele equilíbrio percebido como confortável no nosso dia a dia. Então é um acúmulo de excitação, tanto física, que a gente sente o estresse fisicamente, é um acúmulo de excitação comportamental, nós ficamos mais agressivos, ou mais atentos, ou mais vigilantes, né, ou mais irritadiços, ou mais ficamos assim elétricos, né, queremos fazer as coisas rapidamente. O estresse é algo natural do ser humano e quando ele se manifesta em situações pontuais do cotidiano, geralmente ele não acarreta em danos para o organismo. Quando a gente vai passar um ano fora ou quando nós vamos nos casar, né? Então esses momentos de vida quando a gente vai ser mãe, pai, esses são níveis, esses são excitações, né? Mas que fazem parte da nossa trajetória de vida ou de escolhas que fazemos na nossa vida, né? Por exemplo, passar na faculdade em medicina, em psicologia e fazer a matrícula e ingressar na faculdade. Esse primeiro ano de faculdade, ele gera um estresse, porque você está saindo de uma fase da sua vida e está entrando numa outra fase. Porém, quando passamos por períodos de estresse crônico, o corpo dá sinais de que as coisas não vão muito bem. É o caso do estudante Renan Negrello, que desenvolveu a doença autoimune retocolite ulcerativa, justamente por causa do estresse excessivo. Esse período aconteceu no final do ano passado, mais ou menos, por volta de outubro a novembro, do qual minha família passou por uma turbulência muito forte de emoções em todas as áreas. A parte financeira estava abalada, a parte emocional muito mais abalada, por conta de saúde, problemas de saúde da minha família. Eu me vi num momento do qual eu tive que assumir coisas que não estavam cabíveis para mim naquela hora. A minha idade não me proporcionava aquilo, a minha experiência profissional não me proporcionava aquilo, e eu, assumindo aquilo, a gama de estresse que veio para mim era gigantesca. Quando chegou aquilo para mim, no momento eu não senti. Eu fui sentir aquilo muito mais para frente. Quando aquilo veio para mim, já era um pouco tarde. As complicações, as dores começaram a aparecer mais tarde do que quando começaram. Foi daí que os sintomas apareceram para mim. Dores abdominais, coisas que não eram normais naquele momento. Foi onde procurei um médico e para tentar resolver aquele meu problema. Quando eu procurei um médico, foram feitos todos os exames que a medicina cabia naquele momento, e eu descobri que eu sofria de uma doença. Essa doença se chama retocolite ulcerativa, da qual ela afeta o intestino, e a principal causa dela hoje é o estresse. A saúde mental é importante para que o corpo funcione com harmonia. Quando ficamos estressados e existe uma predisposição genética, doenças graves podem se manifestar. Existe uma série de doenças autoimunes, quer dizer, são doenças que o próprio organismo cria anticorpos contra partes do sistema
próprio dele, do intestino, tireoide ou sistema nervoso, central ou periférico. Então, o próprio organismo produz esses anticorpos, né? Então, geralmente, existe muitas dessas doenças uma predisposição genética. A pessoa tem genes que facilitam a doença. Mas existe o fator ambiental que desencadeia. O fator ambiental desencadeante mais importante é o estresse crônico, né? Então, nós podemos citar aí uma série de doenças sistêmicas, de colites, por exemplo, retocolites, inflamação do intestino, que tem um fator de estresse crônico muito importante. Outros casos na endocrinologia, por exemplo, a inflamação na tireoide, tiroidite, também pode aparecer nas situações de estresse. Especificamente no sistema nervoso, nós temos algumas doenças que têm uma relação muito próxima com o estresse, como fator desencadeante. Eu vou citar, por exemplo, a esclerose múltipla, que é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, bastante conhecida, e também nós podemos comentar sobre a miastenia grave, que é uma doença muscular. Em ambas as doenças existe produção de anticorpos, uma perifericamente contra o músculo, na miastenia, e a outra com anticorpos contra o sistema nervoso central. Nesses casos, nessas doenças, por exemplo, na esclerose múltipla, o fator desencadeante dos surtos, das crises da doença, mais importante é o estresse. Então, geralmente são doenças muito mais comuns em mulheres, né? Mulheres jovens, pode acontecer em homens menos frequentemente, mas já tem um fator predisponente hereditário, genético, melhor dizendo, mas existe claramente um fator ambiental de estresse crônico. Quer dizer, o estresse leva a essa alteração crônica, então, de adrenalina, noradrenalina, cortisol, e essas alterações vão favorecer ao desencadeamento das crises, dos surtos da esclerose múltipla, que é uma inflamação no sistema nervoso. No caso da miastenia, que é uma doença periférica muscular, são episódios de fraqueza muscular, né? E a causa, o fator desencadeante mais comum também são situações agudas de estresse ou um processo de estresse crônico. Mesmo quando não há o surgimento de doenças graves, é importante ficar atento em sintomas como o emagrecimento rápido e a perda de sono. E tem o estresse que causa, nesse acúmulo de excitação, sensações, percepções desagradáveis, que não combinam e que de uma certa forma, provocam desordens, tanto no campo físico, a pessoa fica com calafrios, ela emagrece rapidamente, né? Ela fica numa situação de irritabilidade continuada, ela perde o sono, ela pode ficar com alterações de percepção, ela pode ficar tendo assim, reações à fala do outro mais imediatistas, não pensa muito, né, no que está fazendo, mas ela não sente que está estressada, ela acha que vai controlar e ela acha que vai conseguir resolver a situação. E essa energia de excitação, ela pode falsamente provocar na pessoa uma ideia de que não, amanhã eu melhoro, e ela fica um bom tempo nesse nível de estresse que prejudica a saúde dela. O mundo dos negócios, ele não deixa você relaxar, você viver sem a pressão do dia a dia. Você mata um leão por dia, do qual você precisa escolher o melhor caminho. Hoje eu procuro fazer as coisas que me dão prazer, que me fazem bem, eu procuro estar com meus amigos, com a minha família, é isso que me faz bem. Quando eu estou com eles, quando eu faço as coisas que eu gosto, eu sinto sintomas bem menores. Porém, quando a pressão bate, eu sinto os sintomas piorarem, as coisas ficam diferentes, o meu corpo dá essa resposta. Uma das técnicas que podem ser utilizadas para aliviar o estresse é a acupuntura, ramo da medicina tradicional chinesa. É uma técnica que ela trabalha o estímulo de canais energéticos no nosso organismo, são chamados de meridianos, tá? A acupuntura, como o próprio nome diz, acus, agulha, né? Puntura, pontos. Então é um estímulo aplicado em pontos específicos do corpo, né? Para promover o equilíbrio do organismo do indivíduo, né? Ela vai bloquear, na verdade, o excesso do neurotransmissor adrenalina, que é um hormônio que eleva muito a sua quantidade na corrente sanguínea em decorrência do estresse.
Em consequência, ela produz mais serotonina, que é o hormônio que causa o bem-estar, o equilíbrio, que acalma o indivíduo. Esse é o ponto mais científico da acupuntura. Além das técnicas complementares, é importante também ter uma boa alimentação. Quanto menos, vou falar o nome assim, né, porcaria a gente comer, melhor. O que são as porcarias gostosas, né, que todo mundo curte? Esses alimentos industrializados, né? E existem alimentos, a medicina vegana, ela é bastante interessante nisso, né? Existem alimentos que reduzem o estresse. As frutas vermelhas, muita verdura, né? O gengibre, os chás. Então você faz um contrabalanço, né? Aquilo, é claro que o nosso corpo ele gasta energia quando a gente vive situações assim determinantes na vida da gente, né? Então a gente precisa repor esses aminoácidos, essas vitaminas, essas proteínas. E existem alimentos que dão essa condição para que a gente tenha uma vida um corpo com mais disposição para enfrentar os desafios que a gente escolhe viver. E para quem vive diariamente essa epidemia, Renan faz um questionamento. Se eu pudesse dar uma dica hoje para quem vive uma rotina estressante, eu falo uma frase. Será mesmo que vale a pena? Eu faço essa pergunta sempre para mim, antes de enfrentar qualquer problema. Eu vejo lá na frente, eu tenho 20 anos apenas, e hoje eu quero viver mais, eu quero acrescentar coisas na minha vida que antes eu não pensava, eu apenas vivia. Mas não, tudo que tiver uma gama de estresse muito grande, eu vou perguntar para mim mesmo hoje. Será mesmo que vale a pena? A que ponto eu quero isso, a que ponto isso vai agregar na minha vida, não vai prejudicar o meu futuro, no meu bem-estar. Nós seres humanos achamos que aguentamos tudo, né? E não é verdade, a gente não aguenta tudo, a gente acha que aguenta. Então, ficar muito atento, né, ao seu corpo, ao seu sono, se está deixando mais energia psíquica, física, espiritual no seu trabalho do que em casa, isso não é bom, porque, né, com a nossa família que nós temos e com a gente mesmo que a gente precisa se preocupar. Se a qualidade de alimentação não é boa, né? Se não se sente confortável com o que está fazendo, tem aquele pensamento, mas eu não gosto mais disso, mas eu vou ficar mais um pouco por causa das pessoas da onde eu trabalho e não por minha causa. Então, existem certos pensamentos que a gente negligencia e que eles são avisos psíquicos que precisamos mudar um pouco a nossa vida, a nossa existência para termos uma qualidade de vida melhor, porque o estresse e a qualidade de vida, eles estão assim, são bem amigos, né? Se eu melhoro a minha qualidade de vida, eu posso lidar com o meu estresse de uma maneira mais organizada, vamos dizer assim. Gostou do assunto de hoje? Não esqueça, se você quiser rever esse ou outros programas, acesse nosso site ou redes sociais. O Olho Clínico volta na semana que vem. Até lá!